Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Desejo que as reflexões sobre intervenção divina, sobrenatural, o Deus que opera maravilhas, seja para nós uma convicção de que Ele continua agindo e que nós podemos também esperar nele. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele vai nos dizer assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Paulo pôde traduzir isso dizendo que, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Nós assim cremos e prosseguimos até a volta de Jesus. Hoje nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Eu li o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17. Andei saltando alguns versículos, mas foram poucos, e eu recomendo a leitura para que possamos entender que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o Deus que para sempre será. Alguns detalhes nesse relato milagroso, com uma intervenção divina extraordinária, através do anjo, realizando um feito inédito de tirar Pedro dessa prisão, onde ele estava sim ameaçado de morte, de tortura, ele estava sendo amarrado, isso era um instrumento de tortura, mas havia uma forte ameaça de morte. E quando Pedro então chega à casa onde estava havendo reuniões de oração, Pedro sabia que ali na casa de Maria, mãe de Marcos, e ele então se dirige para lá, e ao bater a porta, ao ouvir a voz dele, uma empregada chamada Rode, ela não abre a porta e ela vai anunciar aos que oram acerca da presença de Pedro, e é
questionado a sua sanidade mental, porque os que estavam orando não acreditavam que Pedro poderia ser liberto. Tamanhos eram os obstáculos que se apresentavam diante da sua prisão e também da ameaça de morte, não só para a vida de Pedro, mas também para a vida dos outros discípulos. Rode significa rosa. Durante a primeira perseguição cristã feita por Herodes Agripa, ela aparece no relato aqui em Atos 12. Ela era criada de Maria, mãe de João Marcos, em cuja casa a pequena congregação de Jerusalém sempre se reunia para orar. Certa noite, eles estavam orando pela libertação de Pedro da prisão e já passava de meia-noite. Uma vez que Tiago, irmão de João, já havia sido morto, a jovem igreja temia que Pedro tivesse o mesmo destino, como eu já falei anteriormente. Durante o período da oração, Rode ouviu uma batida no portão, correu até lá, imediatamente reconheceu a voz de Pedro quando ele lhe dirigia a palavra, mas em sua agitação esqueceu de abrir a porta. Deixou Pedro esperando do lado de fora do portão fechado. Entrando às pressas no recinto e interrompendo as orações, Rode anunciou com grande alegria que o próprio Pedro estava parado à porta. Os cristãos não acreditaram nela. Chegaram até a questionar sua sanidade mental. Concluíram que o visitante era o anjo de Pedro. Naqueles tempos, havia uma crença comum de que todo israelita tinha um anjo da guarda especial que se parecia com ele. As pessoas sabiam que Pedro estava preso em uma prisão bem guardada. Como eu também já citei anteriormente, Rode nunca duvidou da voz que ouviu. Ela ficou grandemente emocionada, mas não surpresa, porque Deus tinha ouvido as orações da jovem congregação. Diferentemente dos outros, que tiveram de abrir a porta e ver Pedro com seus próprios olhos, Rode teve fé suficiente para saber que Deus responderia suas orações, ainda que da maneira menos esperada. As tarefas corriqueiras atribuídas a Rode como uma serva da casa não a impediram de experimentar a alegria de participar dos negócios do reino por meio da sua fé genuína e de poder ser testemunha de como Deus, de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, continuava agindo apesar dos obstáculos apresentados, como foi a morte de Tiago, e a igreja unida orava, e a igreja então agora pôde testemunhar da ação poderosa de Deus, com a presença do anjo libertando Pedro, tirando Pedro da prisão e certamente da tortura que lhe aguardava. É extraordinário esse fato, porque o nosso Deus continua agindo, apesar dos obstáculos, apesar dos 2000 anos que a igreja aguarda a volta do Senhor, e nós então temos essa ferramenta extraordinária da oração e podermos através dela ver os sinais milagrosos de Deus que continua agindo na história. Essa é, pois, a reflexão de hoje, e eu espero que nós estejamos bem animados em continuarmos orando e esperando para presenciar, testemunhar os milagres do Senhor que continuam como houve ontem, eles continuam hoje e eles continuarão para sempre. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E o dia de hoje é também o dia de ver o milagre do Senhor operado através da oração. Deus nos ajude. Amém.